Esse é um vídeo que não estava planejado em nossa grade, mas eu quero dar a minha opinião aqui sobre essa correção. Eu falei na live anterior, na sexta-feira, mas muitas pessoas não conseguem acompanhar as lives. Então, como esse é o momento de minimizar perdas e também aumentar a proteção, eu preciso fazer esse vídeo para vocês para emitir a minha opinião que eu estou fazendo agora. Muita gente reclamou nos comentários da live, que eu falei que o mercado tinha mudado e realmente o mercado ele mudou a tendência. Então, no curto prazo estávamos na alta e agora vamos passar por um período mais lateral e de correções. Então, realmente o mercado mudou. Eu não estou aqui para ficar falando que a alta vai ser infinita, que vamos fazer 5, 10 vezes em altcoins ou nas top 10 altcoins de sei lá o que para fazer 10x. Não, eu vim aqui falar o que realmente acontece, não vim passar a mão na cabeça de ninguém. Sei que muita gente vai reclamar também nos comentários, mas é assim que funciona. O mercado é quem manda no final das contas. Eu esperava altas no início do ano, não teremos altas no início do ano, então por isso que eu tenho que mudar de opinião. Acontece isso a todo momento. Mas muita gente, eu sei que vai ficar bravo e vai reclamar. Mas vamos lá para o vídeo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero que vocês tenham uma proteção na sua carteira. Agora é o momento de fazer proteção. Vocês têm que ter caixa, têm que se proteger, porque provavelmente nas próximas semanas e até nos próximos meses, ao longo desse ano, nós vamos encontrar as criptos, que hoje já estão caindo bastante, a preços ainda menores ao longo das semanas. Podemos ver alguma recuperação no curtíssimo prazo, mas a tendência é de uma queda maior ao longo do tempo. Por isso que eu quero falar para vocês que naquele primeiro vídeo do ano de 2025, nós erramos por completo. Eu errei, porque eu acreditava que no primeiro trimestre desse ano nós teríamos uma alta bem forte, porque dezembro foi um período de correção e talvez janeiro, fevereiro e março nós teríamos uma alta mais forte e talvez em janeiro até meados de fevereiro teríamos uma alta mais forte para de fevereiro para frente ter uma grande correção. Só que essa correção já começou. Então, para quem não assistiu essa live que eu fiz na sexta-feira, falando lá por mais de 1h10, que vocês deviam proteger, que era um momento de proteção, não um momento de comprar altcoins de risco, vocês poderiam focar nas maiores. Agora é melhor focar apenas em Bitcoin. O restante eu não estou comprando na minha carteira pessoal. Eu vi nos comentários, e muita gente falando, eles só falam que vai ter alta infinita. Lembra, pessoal, ninguém tem bola de cristal. Vocês não têm que seguir cegamente o que qualquer pessoa está falando na internet. Os vídeos aqui servem para vocês terem um embasamento para no final vocês tomarem as suas próprias decisões. Então vocês podem assistir vários vídeos de pessoas diferentes, mas no final a decisão cabe a você. Então é isso que eu falo também quando as pessoas querem entrar com muita ganância. O mercado cripto ele é volátil tanto para cima quanto para baixo. Geralmente as correções sim nós usamos para aportar mais e melhorar o preço médio de certas moedas. Mas agora não é o momento de fazer isso. Eu, por exemplo, eu vou esperar um pouco mais, eu vou mostrar um aporte apenas que eu fiz, eu mostrei para os alunos, falei para os membros do canal também, vou mostrar para vocês, eu fiz hoje, inclusive, no Bitcoin. Mas entenda que o contexto atual é de proteção. Então aqueles que entraram agora, ou aqueles que entraram há pouco tempo e estavam aí no lucro, aí viram a carteira no prejuízo e ficaram pensando, nossa, eu tinha que ter realizado lá atrás, porque agora eu só estou vendo meu patrimônio derreter. Calma também, não haja por impulso, não haja com medo, porque também quando você age com medo você faz besteira, quando você age com ganância você também faz uma besteira, mas o que você tem que fazer é, tenha caixa, que eu sempre falo para você manter caixa, inclusive é o caixa que está me salvando aqui nesse momento de correção. É claro que no geral a carteira segue muito lucrativa, porque eu já estou há bastante tempo no mercado, mas é isso, o mercado no curtíssimo prazo ele tem essas correções, tem essas quedas, e mesmo durante um bull market nós temos períodos de grandes correções que levam bastante tempo. Só que quem persiste e permanece no mercado, por exemplo, olha só no Bitcoin aqui foi mais de 268%. Tem várias altcoins que ainda estão no lucro porque nós entramos lá atrás, A Solana, mesmo com essa correção, mantém aqui 60% de lucro. A Ethereum, mesmo com a correção, mantém 103% de lucro. Então, o mercado funciona dessa maneira. Os pacientes são aqueles que ganham dinheiro e mudam de vida. Os impacientes, eles são curiosos que entram no mercado, perdem dinheiro e nunca mais entram novamente, ou fazem besteira se alavancando e fazendo esse tipo de operação que envolve muito risco e as pessoas não conseguem mensurar esse risco. Então agora vocês têm que pensar sempre naquele conceito de risco e retorno. Nas altcoins hoje o risco está muito grande de entrar para o possível retorno que eu terei. Então é melhor esperar mais para o risco diminuir para depois nós entrarmos novamente a comprar altcoins mais especulativas. Aí sim nós vamos poder surfar altas maiores, porque com uma correção também depois a alta ela vem bem forte. Então você pode enxergar isso de duas maneiras. Ou que você terá descontos lá no futuro, daqui a algumas semanas, para comprar algumas moedas mais baratas, ou você fica desesperado, vende tudo no prejuízo, sai do mercado e volta lá para B3.
Para quem não assistiu a live, resumidamente, no dia 17 de dezembro nós tivemos a grande inversão, né? Porque o Fed ele mudou a previsão de corte de juros para esse ano e eles previam 2 cortes. Inclusive, depois dos dados que vieram recentemente, pode ser que a gente nem veja cortes esse ano, tá bom? Isso seria o pior dos cenários. O Bitcoin ele já liquidou uma galera aqui embaixo e ele ainda tem bastante ordem para ser liquidado e até pode buscar regiões mais baixas, né? O primeiro ponto de parada vai ser ali nos 85k, se ele perder os 90 mil, e depois o próximo ponto será ali nos 78 mil dólares. Puxando aqui o que eu mostrei para os alunos, para os membros do canal, né? Nós tínhamos um alvo de compra de Bitcoin aqui, que ele atingiu hoje, então foi comprado Bitcoin. Ele está tentando se recuperar. Ele até pode fazer uma barra verde novamente para depois cair mais no futuro. Então é assim que o mercado anda. Ele anda em altas e baixas, mas num médio prazo ele vai continuar em alta, né? Então saiba que essa é uma correção de curto prazo, ou seja, o curto prazo pode ser de algumas semanas até, por exemplo, 6 meses. Essa correção pode durar para depois o preço voltar a subir mais forte e superar o topo anterior lá dos 108 mil dólares. Então o primeiro alvo já chegou, usamos 3% do poder de compra aqui. O segundo alvo está mais abaixo. Então está aqui entre 82 mil e 84 mil. Então aqui nós temos um espaço, né, de ausência de liquidez nas ordens para serem liquidadas. Então o preço pode vir aqui e se segurar um pouco. As outras correções, né, lembrando que o Bitcoin ele não cai de uma vez, ele vai cair um pouco, depois ele sobe, tenta recuperar, volta lá para os 90 mil, lateraliza mais um pouco, depois ele corrige mais e pode buscar os 78 mil nessa próxima correção. Aqui é o terceiro alvo e acredito que seja o fundo. Se o Bitcoin corrigir, aqui vai ser o fundo do Bitcoin. Então, se você pensa no curto prazo, parece um desespero, né? Ele saiu lá de 108 mil para os 78 mil. Mas se ele realmente chegar nos 78 mil e esse for o fundo de 2025, lembra que o fundo de 2024 foi 48 mil. O fundo de 2023 foi 16 mil dólares. Então, se você pegar aí num prazo bem maior, né? Pensando a médio prazo, repare que essa é uma correção que é insignificante para a alta que o Bitcoin teve nos últimos 2 anos. Então é natural nós vermos o Bitcoin corrigindo. Então o Bitcoin sim faz sentido aportar nas correções, por exemplo, naqueles alvos que eu mencionei. É claro que cada um tem que tomar a sua própria decisão no final, porque é o seu dinheiro. E eu não estou fazendo recomendação aqui, eu só estou mostrando o que eu estou fazendo. Então, de forma resumida, para quem não acompanhou a live, o maior problema são os dados de inflação e também os dados de emprego. Eles estão vindo muito inflacionários, porque o desemprego está caindo. Outro problema, os juros estão subindo novamente, né? A mercado, né? Títulos de mercado estão subindo. O terceiro problema que é esse daqui é muito importante para acompanharmos agora, o S&P 500 caindo, essa correção do S&P 500. Então eu vou até puxar aqui o TradingView no gráfico do S&P 500. Então olha lá. O mercado cripto ele tem uma alta correlação com o gráfico do S&P 500. Então, se o S&P está subindo e formando novos topos históricos, provavelmente, hora ou outra, o Bitcoin também estará. Às vezes, um está na frente do outro. Então, às vezes, o Bitcoin cai antes do S&P, ou às vezes o S&P cai antes, ou ele sobe antes do Bitcoin e vice-versa, tá bom? Então, é importante acompanhar esse gráfico aqui, ó. O S&P 500 hoje, ele já amanheceu lá embaixo. Então, sábado e domingo fica fechado, né? Diferente do mercado cripto. E na abertura, ele já estava lá embaixo. Está tentando fazer uma recuperação. O mercado cripto também está tentando fazer um pullback de alta. Mas isso daqui é só um pullback para o preço continuar caindo. Então, o S&P 500, ele já teve uma queda aí de 5%. Geralmente, as quedas maiores do S&P são de 10%. Então, se nós pegarmos aqui na história, essa última queda que foi um pouquinho maior foi de 9,5%. Voltando um pouco mais atrás aqui, uma queda que demorou mais tempo para acontecer e mais tempo para se recuperar. Foi essa daqui, ó, lá de julho de 2023. Então, ele corrigiu aproximadamente 11%. E todo esse período de correção levou aí 110 dias, que foi mais ou menos também um período que o Bitcoin ficou bem lateral e também um período que ele corrigiu bastante. Depois, a alta foi bem forte, né? Então, da mesma forma que é ruim no curtíssimo prazo você ver o seu patrimônio desvalorizando, você tem que enxergar que essa queda ela vai dar um espaço, né, para o preço ele subir bastante no futuro. Então ele limpa uma galera que está apostando muito em alta ou até o pessoal apostando em baixa, porque ele sobe para cair, para depois ele ter uma alta consistente mais forte. Então você tem que agradecer que você vai poder comprar Bitcoin mais barato, basicamente. Outra coisa, são os títulos do Tesouro Americano aqui de 10 anos, né? Eles estão subindo cada vez mais. Isso é negativo para o mercado de risco, como o S&P, Bitcoin e altcoins. Commodities estão subindo, isso daqui também é inflacionário, é ruim. Dólar forte também é péssimo para o mercado de alta, então
nós precisamos que o dólar se estabilize e comece a cair. Agora o dólar está subindo cada vez mais, isso também é negativo. E outra coisa, muita gente fala, não, quando o Trump entrar, aí assim o mercado vai reverter e teremos grandes altas, porque ele vai começar a comprar Bitcoin. Pode ser que no início não seja bem assim, pode ser que ele só mantenha a reserva de Bitcoin que eles possuem e só daqui a alguns meses, né, ou talvez alguns anos, aí sim eles comecem a comprar mais. Então não dá para saber como será isso. No dia 20 ele vai fazer o discurso lá quando assumir a posse. Mas não coloque suas fichas da alta do mercado cripto na posse do Trump, porque muita gente está acreditando nisso, né? Mas não vai ser o Trump que vai fazer o Bitcoin subir. Tem um contexto macro maior envolvido nisso. E um sétimo problema, né, falando sobre Trump, é que as políticas dele são mais inflacionárias. Então um problema está sendo a inflação. Se ele manter políticas inflacionárias, vai dificultar ainda mais esse controle da inflação e que no final, inflação mais alta dificulta corte de juros. Na verdade, os juros vão ter que ficar altos por mais tempo para a inflação voltar a ser controlada. Então é isso que o mercado está precificando. Por quê, né? Essa semana e na semana passada tivemos essa correção por tudo isso que eu falei, mas no dia 14 e 15 de janeiro nós vamos ter dados de inflação, de IPP, inflação do produtor, e de IPC, que é uma das mais importantes, inflação do consumidor. Então antes estávamos caindo nessa questão da inflação até setembro, por isso que o mercado estava bem positivo. A partir de setembro também começaram os cortes de juros, né, mais agressivos, então o mercado ficou mais bullish ainda. Outubro subiu um pouquinho a inflação, novembro subiu mais um pouco e dezembro nós tivemos um dado inflacionário bem negativo, que aí sim nós vimos a correção do mercado. E o próximo dado dessa semana, né, do dia 14 e 15, pode ser pior ainda, por tudo que veio nessas últimas semanas. Tudo aponta para inflação mais alta e mais pegajosa. Então a gente pode ter um dado inflacionário pior ainda neste mês. E com isso, mais uma coisa que faz o mercado ter correções. A tendência maior agora é de queda no curto prazo. Não entenda que acabou o ciclo de alta. Na verdade, nós vamos ter um período de correções e de um mercado mais chato, né? Porque você vai ver o seu patrimônio desvalorizando aos poucos, parece que vai subir, não sobe, desvaloriza. As pessoas vão perder bastante o interesse em cripto agora, nas próximas semanas e meses, só que esses sempre são os melhores momentos de aportar. Então não abandone o mercado. Estou falando isso de uma pessoa que já está há 7 anos em cripto e já viveu isso, sei lá, dezenas e dezenas de vezes. Esse mesmo tipo de contexto, né? Que o pessoal perde interesse, os preços ficam baratos, ninguém quer comprar, depois o mercado sobe bastante. Aí essas pessoas se arrependem, elas compram em topo, aí depois o mercado corrige. Então esse é o ciclo que acontece com pessoas que são muito emocionadas, ficam esperando notícia, querem tudo para curto prazo, não tem paciência para esperar um pouco. Então agora em 2025, nós podemos ter um momento muito parecido com o que tivemos em 2024, onde o Bitcoin, lá no dia 15 de março de 2024, ele chegou no seu topo histórico, era os 74 mil dólares. Depois, o Bitcoin ele começou um processo de correção e lateralização porque teve uma mudança na expectativa de corte de juros. Aqui também aconteceu uma coisa bem parecida, né? No dia 5 de agosto foi o fundo do Bitcoin. Para ele completar todo o processo de correção, levaram aí 143 dias até ele chegar no fundo. Ou seja, foram aí 6 meses de correção. Depois, o mercado ele ficou mais 3 meses lateral, né, sem uma tendência clara de alta, mas ele recuperou a queda, mas não tinha subido, para depois só lá em novembro aí sim romper esse canal lateral, que era este daqui, ó, este canal lateral, e iniciar uma tendência de alta, que foi essa última alta até os 108 mil. O Bitcoin provavelmente vai fazer esse mesmo movimento, ou seja, para o preço se recuperar e voltar a subir mais forte, pode levar de 4 até 6 meses. Acredite se quiser, pode levar de 4 a 6 meses. E dificilmente nós vamos ter uma reversão depois do dia 20, a não ser que venham coisas muito bullish e a inflação caia. Se isso não acontecer, espere por esse mesmo cenário de 2024. Mercado lateral bem chato, corrigindo bastante. Aí vai ter um momento que nós vamos ter a queda máxima para depois ele formar um fundo de ciclo. Aí a gente continuar a nossa tendência de alta para depois, aí sim, lá no ano que vem, entrar em um bear market. Ainda não vamos entrar em bear market, tá bom? Então aqueles que estão mais desesperados com isso, não é bear market, isso é um período de correção mais longo durante um ciclo de alta. Agora eu quero relembrar com você um momento histórico que aconteceu lá em 2022, trazendo para esse contexto atual.
É claro que são cenários e ciclos diferentes, só que o que aconteceu com o sentimento do mercado e os investidores vai ser algo muito parecido com o que vai acontecer agora. Lá em 2021, o Bitcoin formou seu topo de ciclo, aí ele iniciou o processo de correção de bear market. Parece muito simples, que o Bitcoin ele caiu 80%, mas durante todo esse período aconteceram muitas coisas, muitos ruídos no mercado, muitas notícias negativas, muitas pessoas falando mal de cripto, mal de Bitcoin, falando que o Bitcoin morreu, que ele não ia subir mais e que era um péssimo investimento. Então, durante todo esse período, o interesse do mercado caiu muito. E esse foi o melhor período possível de comprar, quando o interesse estava lá embaixo. Ninguém queria saber de Bitcoin, ninguém queria saber de cripto. Perceba que esse é um processo longo e que leva bastante tempo para se completar, né? Esse período de baixa do Bitcoin levou bastante tempo. O sentimento era de extremo medo para quem estava dentro do mercado cripto e o interesse estava lá embaixo. Agora o interesse vai cair bastante. As pessoas vão ficar com medo, depois vai aumentar ainda mais o sentimento de extremo medo, quando o Bitcoin corrigir mais para 85, 80, talvez 78. E acredite, esse vai ser o melhor ponto possível de compra, tá bom? Então muita gente vai falar que você é maluco se você estiver comprando lá nos 78 mil, nos 80 mil, mas acredite, algum tempo depois o mercado vai te recompensar. Eu sei que não é fácil ver o portfólio derretendo, o pessoal falou ainda na live que eu estava triste lá, que eu estava nervoso. Eu realmente sabia aquilo que estava acontecendo já na sexta-feira, aquilo que eu tinha falado já no vídeo lá de dezembro e o que estava por vir pela frente. Não achei que a queda seria tão rápida assim, mas a queda veio e muita gente eu sei que perde dinheiro por causa disso. O ideal não é seguir o que eu falo, mas eu sei que a minha opinião influencia muita gente, por isso que eu também estava apreensivo e nervoso, porque não era só o meu portfólio que estava derretendo, eu sei que muitas pessoas também estavam perdendo dinheiro naquele momento e ainda estão nesse momento. Então por isso que eu estava mais nervoso lá na live, no nosso encontro. Mas então eu sei que não é fácil ver o portfólio derretendo, mas acredite que se você for persistente nesse mercado, souber comprar na baixa e usar apenas o Bitcoin nesse momento e não as altcoins, você vai ser recompensado em alguns meses depois. Então não pense de forma imediatista, pense com mais paciência, tenha um pensamento de médio e longo prazo. Agora, sobre o que eu estou fazendo na minha carteira, é isso basicamente. Só comprei Bitcoin nesse primeiro alvo, vou comprar mais nas próximas correções, caso elas venham, porque lembrando, ninguém tem bola de cristal para saber o que acontece no futuro, tá? Por enquanto, não vou focar em altcoins, vou focar em manter um caixa, vou focar em manter esse caixa para aportar quando as altcoins estiverem mais baratos. As altcoins mais especulativas, eu vou fazer uma transição quando o mercado der um pullback de alta, ou seja, ele tentar se recuperar um pouco, aí eu vou trocar boa parte dessas altcoins por caixa para ter um caixa maior para comprar elas mais baratas ou o próprio Bitcoin. Se você não sabe o que é um pullback, é mais ou menos um período como este daqui, ó. Durante uma queda, o preço ele tenta se recuperar parcialmente, ou seja, você consegue sair um pouco do seu prejuízo para depois ele cair ainda mais. Então, nesse pullback, você pode trocar as altcoins mais especulativas, até todas as altcoins, aquela pessoa que não quer correr tanto risco, por Bitcoin ou por caixa. Eu vou trocar várias altcoins especulativas por caixa, tá bom? Por enquanto, na carteira, eu vou manter apenas uma parte de Solana, uma parte de Ethereum, mas outras partes, né, de Solana e Ethereum eu vou converter em caixa. E o restante das altcoins eu também vou converter em caixa. No final, cada um terá que avaliar a situação, como está a carteira, porque lembra, a carteira ela baliza muito esses momentos. Por isso que eu sempre falo que nós usamos mais ou menos 80% de ativos mais seguros na carteira para ter 20% até 30% de ativos mais arriscados, que seriam as altcoins. Então, dentro dos 80%, geralmente temos caixa e Bitcoin. Aí o restante são altcoins. Mas eu sei que muita gente inverteu isso e tem 90% da carteira em altcoins, pouco Bitcoin e nada de caixa. Então, busque fazer uma transição dessa carteira, reduzir sua exposição a altcoins, aumentar em Bitcoin e aumentar em caixa. Não é à toa que existe essa teoria do portfólio, porque como ninguém consegue prever o mercado, nós estamos expostos tanto para baixa quanto para alta. Para isso que serve a carteira. Fechou, dupla? Agora me fala aí, o que vocês estão fazendo nesse momento, qual é a expectativa de vocês daqui para frente? Nos dias 14 e 15 vão ter essas reuniões aí da divulgação dos dados de inflação, provavelmente vão vir negativos. O mercado já precificou de certa forma esses dados negativos, mas se eles vierem piores do que o esperado, aí ainda podemos ter mais correções ainda essa semana. No dia 20, Trump assume, pode ser que ele fale alguma coisa positiva. Podemos ver algum pullback nesse dia ou nos próximos, né, depois do Trump assumir, mas a tendência é de ficarmos mais lateral e o preço continuar corrigindo. No final do mês temos a reunião do Fed, que também vai ser bem importante.
mas provavelmente o primeiro trimestre do ano será mais lateral e também de correções. Agora eu quero lembrar vocês que para aqueles que querem fazer parte da nossa comunidade, parte do nosso treinamento de cripto, que as vagas do RCC elas fecham no dia 14, ou seja, tem mais um dia para vocês poderem entrar, para aqueles que querem entrar no treinamento e terem acesso à nossa comunidade de alunos, né, alunos que já têm bastante conhecimento de cripto, outros que entraram agora estão aprendendo e também eu e minha equipe de suporte estamos lá retirando dúvidas, falando sobre mercado, contexto. Estávamos falando sobre imposto há pouco tempo atrás, de cartões para a gente utilizar para evitar toda aquela questão do R$5.000 do Pix ou R$5.000 do cartão de crédito, porque o mercado sim, além de trazerem ganhos, né, ele também tem muitas ferramentas de proteção para nós. Então o link para vocês entrarem no RCC estará aqui na descrição, lembrando que o dia 14 é o último dia para vocês se inscreverem, fechou? Então ficou por aqui, desejo um grande abraço para vocês e lembre-se, não se desesperem, não tomem decisões com base no medo também, fechou? Então até mais, mas é um momento de proteção.